Olá, boa tarde para você, sintonizado na Rádio Lazafá FM, agora meio-dia e 16 minutos. Uma boa tarde para todos ligados aqui na Rádio Lazafá. Eu sou Gustavo Pinheiro e estou entrando no ar agora para um programa especial. Geralmente eu estou aqui às quintas ou sextas-feiras no estúdio da rádio, mas hoje a gente, por um motivo especial, vem até o estúdio para poder falar de novidades aqui envolvendo pessoas de Caeté. E hoje eu vou falar sobre um evento que vai começar nesta sexta-feira em Belo Horizonte, que é a 5ª edição da Bienal do Livro de Minas Gerais. A extensa e dinâmica programação do maior evento literário do estado contará com debates, contações de histórias, lançamentos de livros e sessões de autógrafos, entre outras atrações. A maior festa literária do estado vai agitar a capital mineira entre esta sexta-feira e o dia 24 de abril. A 5ª edição da Bienal do Livro de Minas, que será realizada no Expo Minas, receberá ao longo de 10 dias mais de uma centena de autores, além de algumas das mais importantes editoras do país. Com uma programação diversificada que promete agradar todos os tipos de público, a Bienal traz entre inúmeras atividades, bate-papos, contações de histórias, lançamentos de livros e sessões de autógrafos que fazem deste um programa imperdível. Diversão garantida para toda a família, a Bienal do Livro de Minas promoverá as atrações Café Literário, Conexão Jovem, Espaço Geek, Quadrinhos, Quintal de Histórias e Encontro com Autores. O evento espera receber um público de aproximadamente 260 mil pessoas, incluindo 46 mil estudantes no projeto de visitação escolar. Para oferecer ao público uma amostra do que de mais importante tem sido feito no segmento literário brasileiro, a Bienal também contará com a participação de aproximadamente 160 expositores. A Bienal do Livro de Minas escolheu um patrono de peso para sua 5ª edição. Será o mineiro Murilo Rubião, cujo centenário de nascimento é comemorado em 2016. O autor de O Pirotécnico Zacarias, publicado em 1974, também foi o fundador do suplemento literário de Minas Gerais, que este ano completa 50 anos. Os ingressos para a 5ª edição da Bienal do Livro de Minas custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia. Cada ingresso é válido para uma entrada em um dia de evento. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através da compra online pelos pontos de venda ou nos dias de evento diretamente nas bilheterias do Expo Minas. Visitantes que utilizarem o metrô para se locomoverem até o Expo Minas têm desconto na bilheteria do evento, R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada. Então, a Bienal do Livro começa nesta sexta-feira no Expo Minas, em Belo Horizonte. E Caeté terá representantes na Bienal do Livro. Caeté terá 2 representantes. Um é o autor Samuel Carpe, que vai lançar o livro Tríade, o Mago, o Guerreiro e o Druida. E o outro é o Mauro Brandão, que vai lançar o livro Na Solidão do Outro, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. Portanto, o Mauro Brandão começa aqui a nossa entrevista ao vivo, agora meio-dia e 19 minutos. Olá, Mauro, muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edson Peixoto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Lazafá. É um prazer estar aqui de volta. Mauro, é uma satisfação, imagino, para você estar neste evento, nesta sexta-feira, na Bienal do Livro, que é o maior evento literário, a maior festa literária de Minas Gerais, né, Mauro? Exatamente. Inclusive, a gente ia conversando com o meu amigo, o escritor Samuel Carpe, né? A gente estava falando que a gente pode fazer uma comparação com a Copa, né? É uma Copa da literatura, né? É o maior evento de Minas Gerais, o maior evento literário de Minas Gerais. E este ano parece que a gente está com a expectativa que será o maior evento de todas as bienais que tiveram, né? Porque ela está se firmando como grande evento da literatura. E para nós, que somos escritores, né, a gente vai enfrentar novidades interessantes, porque a gente não sabe quem é que vai passar lá nos estandes, né? E a gente vai deparar com situações que só depois mesmo a gente vai poder contar para as pessoas. Mas para o escritor, um grande troféu, né, uma grande honra e é uma grande vitrine, né, estar na Bienal do Livro de Minas Gerais. E que vitrine, né? Reforçando aqui os números, 260 mil pessoas são esperadas, né, nesses dias de Bienal, 10 dias de Bienal. É muita gente, né, Mauro? É muita gente. Não, inclusive, são muitas pessoas, muitas escolas, né, levam seus alunos, né, porque
essa promoção, a Bienal, apesar de ser cobrada a entrada, né, que é R$ 12 a entrada inteira e 6,5. Quem for de metrô para Expo Minas vai ter desconto, né, no ingresso? Exatamente, mas quem é de escolas e tudo mais, tem acesso livre, né, e outras entidades também ligadas à literatura. Né? Então, a gente vai estar com um público muito grande, né? E essa expectativa, é como eu te falei, quer dizer, a gente vai ter que contar depois a história, né? Porque a gente realmente vai se deparar com situações inusitadas. O Mauro, e você vai lançar então Na Solidão do Outro, né? Seu novo romance, lançado em primeira mão na Bienal do Livro, para depois ser lançado em outros lugares, inclusive Caeté. O que você pode me contar deste livro, Mauro? Na Solidão do Outro é meu segundo livro publicado, né? O primeiro foi Clara Luz Poeta, inclusive eu tive aqui na Rádio Lazafá e falando sobre ele. Na Solidão do Outro é bem diferente, né? É um livro com outro estilo, né? A história se passa, primeiro que é a narrativa em primeira pessoa, o personagem que conta a história, né? O personagem que é o Frederico Zanon, ele é um professor de matemática, pacato, e estava vivendo uma vida que ele perdeu o sentido de vida, né? E de repente ele começou a sonhar com outras pessoas, mas vivendo a vida de outra pessoa. Ele virava a outra pessoa no sonho. Quer dizer, ele vivia realidades, né? Então ele começa a sonhar, né? E ele tem um grupo de amigos, né? Tem a Valéria, que é uma amiga dele, que é paraplégica, né? E ele tem a Vanderlúcia, que é a irmã da Valéria, que se torna a namorada dele. E tem o Luiz Carlos, que é o amigo dele, né? Que é a primeira pessoa com quem ele sonhou, que ele realmente descobriu os seus dons. Então a história começa por um sonho? A história, ele começa contando, né, que ele começa dizendo exatamente dessa forma. A história que eu vou contar para vocês é impressionante, única. Né? Muitos de vocês, ao saberem da minha história, ficarão com inveja. A vocês digo, não queiram. Na medida que souber do fardo que carrego, verão que ele é quase insuportável. Aí ele diz, meu nome é Frederico Zanon, e eu comecei a sonhar com pessoas, vivendo apenas pessoas, uma realidade impressionante. Até que ele sonha com o Luiz Carlos, que é um amigo dele, amigo de escola, e aí ele vai depois conversar com o Luiz Carlos, né? E vai saber que aquela vida que ele sonhou era realmente a vida dele, né? Quando ele conheceu a Sabrina, que era a esposa do Luiz Carlos, a Sabrina tinha 16 anos de idade, né? Na época que ele conheceu, e ele viveu aquele momento de lembrança, sabe, do Luiz, e ele virou o Luiz, quer dizer, tudo que o Luiz sentiu, ele também sentiu, e ele viveu o Luiz, né, na lembrança. E aí ele começou a sonhar com outras pessoas, né? Então, por exemplo, ele tem um sonho, é muito interessante, porque ele sonha com uma pessoa, ele sonha com uma pessoa que está em estágio terminal de câncer, né? Então ele sente as dores quase insuportáveis. Ele toma um comprimido à base de morfina, né? E aí ele tem uma viagem psicodélica, né? Que a morfina, ela induz a esse tipo de viagem, né? Para poder desviar da dor. E ele vai voltar no passado, aonde essa pessoa que estava doente, ela vai relembrar, né, de um assassinato que ela presenciou. Era um negro que chamava Benedito do Rosário, um trabalhador de uma mina, né, uma mineradora, e ele vai relembrar e essa pessoa que chamava João Antônio, que estava morrendo, né, estava com câncer, ele era a única pessoa, além dos próprios assassinos, que sabiam que o Benedito do Rosário tinha sido assassinado, porque ficou na cidade por mais de 40 anos, né, que ele tinha sido, que ele tinha fugido, ele tinha abandonado a família porque a esposa dele, a baiana, estava traindo, né, o Benedito, e não era verdade. Então, e o Frederico Zanon, que é o personagem que conta a história, ele vai passar a carregar aquela tarefa de revelar a história do assassinato. Então, quer dizer, são vários sonhos. Ele sofre muito com esses sonhos? Ele sofre demais. Na verdade, ele pedia, ele era ateu, né? O Frederico era ateu. E ele começou a rezar, entendeu? Ele pedia a Deus para que aqueles sonhos acabassem.
né? Porque eram recorrentes, então, e sempre ele sonhava e sofria. Ele vivia sonhos diferenciados, né? Alguns sonhos eram interessantes, né? Inclusive tem um sonho que ele sonha com uma outra pessoa, ele vive na pele da outra pessoa e ele se vê pelos olhos da outra pessoa no sonho, que é uma coisa muito interessante, né? Então, ele se viu ele como uma outra pessoa no sonho. Então tem várias coisas, né? E tem lá um personagem, né? Que é um Edson. Edson é o único personagem com quem Frederico sonha e que ele não sonha na pele do Edson, mas ele encontra com o Edson. E esse personagem é crucial no livro, sabe? Porque é o Edson que vai começar a indicar para eles, né, a questão do sentido da vida e tudo mais. Porque Frederico realmente era um professor de matemática, ele xingava, né? Porque ele falava assim, esses alunos desinteressados, e ele também não tinha muito carisma, sabe? Ele era um professor burocrático. E tudo isso vai mudando na vida dele enquanto ele vai passando. E situações surpreendentes, com certeza. Né? O leitor vai ser pego pelo pé, né? a todo momento, sabe? Então, quando ele for avançando nas páginas do livro, ele vai falar assim, nossa mãe, o que é isso? Né? Ele vai realmente se surpreender com o livro, e eu acho que vai ser um livro que vai conquistar um público, primeiro o público que gosta de ler, né? Nós temos pessoas que adoram ler, esse hábito saudável, né, da leitura, a gente tem que, no país, a gente que se surpreende. Às vezes você acha que não, né? Inclusive até que eu acho muito importante que as escolas incentivem, porque um pequeno incentivo, sabe, para as pessoas, né, elas adquirem o hábito de ler e vão descobrir que na leitura elas podem viajar pelo seu próprio universo, podem viajar pelo mundo inteiro, viajar pela história, viajar pelas nuances da história, sabe? Que é a coisa mais interessante. Sim, ô Mauro, para a gente poder aqui só fechar a história do livro, né? Na solidão do outro, o que o livro propõe às pessoas? O que você, enquanto autor, oferece para os leitores? Pois na solidão do outro, começa pelo nome, né? Por que tem o nome na solidão do outro? Na solidão do outro? Porque eu pensei esse nome através de um livro que eu fiquei apaixonado, que é um livro da Clarice Lispector, né, uma das grandes escritoras brasileiras, né, que ela escreveu um livro chamado Água Viva. E em determinado momento, ela era uma pintora que conta a história dela, né, e ela estava vivendo todas as crises existenciais da vida, né, e chega em determinado momento, ela fala assim, e ninguém é eu, ninguém é você, essa é a solidão. Quer dizer, ninguém poderia viver a vida do outro. E aí, é justamente isso. A única pessoa que vive a vida do outro era o Frederico, mas ninguém. Eu não consigo viver a sua vida, Gustavo. Eu não consigo viver a vida do Edson, do Samuel, né, da Ana Cláudia, esposa que está aqui também. Eu não consigo viver, ninguém consegue viver a vida do outro. Né? No máximo, a gente pode tentar entender o sofrimento, a alegria, a tristeza, sabe? A euforia, mas a gente não consegue viver aquilo. E o Frederico vivia, né? E a Clarice Lispector mostrou que era impossível viver a vida do outro. Por isso que ela fala essa frase, que é uma frase chavão, né? Inclusive ela se veicula muito pela internet, né? Mas as pessoas não sabem, né? A maioria das pessoas, a internet tem essa coisa, né? Ela informa uma coisa, mas ela não informa o contexto, né? No contexto você vai entender por que aquela pintora, né, disse essa frase, né? Era uma angústia que ela estava passando. Porque ela queria transformar a vida de outras pessoas e mal ela conseguia transformar a vida dela mesmo, né? Mesmo ela sendo ela mesmo. Ela só poderia ser ela. Então, é uma ficção baseada no absurdo, para quê? Para que as pessoas possam, talvez o sentido maior do livro é buscar o sentido da vida, induzir o leitor a buscar o seu sentido de vida.
sabe? E esse sentido de vida é descoberto a cada momento, né? Amanhã meu sentido de vida é outro, né? Sabe? E vai assim, a gente nunca é igual, a gente vai se moldando, né? Guimarães Rosa, ele com muita propriedade, ele fala, né? As pessoas não são prontas e acabadas, né? Mas elas vão se moldando no meio do caminho, né? E elas vão se misturando às outras pessoas, e esse molde você vai sendo moldado por si mesmo e pelo seu próprio meio, pelo seu ambiente, né? Você está, de repente, por exemplo, você é fruto das suas escolhas, em parte. Tá, eu estou dirigindo num carro, né? Estou na minha mão certinha, andando certinho. Você vê outro carro na contramão e colidir com o meu carro, não é culpa minha, não foi escolha minha, né? Quer dizer, a minha escolha, ela é limitada também. E isso é repassado, essa ideia é muito clara, repassada no livro, e o Frederico vai entendendo essa coisa. Né? Agora, é claro que eu não vou revelar tudo. Sim, tem que fazer o convite para as pessoas lerem o livro, né? Porque a vida do Frederico, só posso dizer o seguinte, ela vai mudar, e existe, o que eu posso revelar também, que existe um roteiro fantástico, né, de uma viagem, né, que passa, né, começa lá na Serra do Cipó, e vai passando por Divinópolis, São Sebastião do Paraíso, depois vai no Mato Grosso do Sul, depois ele chega na Bolívia, né? E depois vai para o Peru, e do Peru vai para o Equador, sabe? Então existe, a gente até brincou um dia, Ana Cláudia e eu, a gente dizendo que tem o caminho de Santiago de Compostela, né, lá na Europa, né, na Espanha, tudo mais. E a gente vai criar o caminho de Na Solidão do Osso agora, que é um caminho sul-americano, sabe? Que é muito bacana, sabe? Eu acho que essa viagem foi muito interessante, porque aí entra a religiosidade, sabe? Um dos questionamentos é a própria religiosidade. Frederico era ateu, né? Mas ele começa a sentir que o ateísmo dele era questionável, que era uma fina camada, sabe, da sua consciência, né? Mas, no entanto, a religiosidade, a religião também para ele não satisfazia. Então ele tinha altos conflitos, ele passou a ter grandes conflitos. E os conflitos foram interessantes, né? Porque o Frederico, antes de começar a sonhar na vida dele, é claro que isso vai aparecer no livro, depois ele vai né, de uma forma, Frederico perdeu tanto o sentido da vida que não queria nem viver e nem morrer. Era um vazio absurdo, né? Que ele sentia, sabe? E esse vazio era o vazio que preenchia a alma dele, sabe? O vazio que era o volume, né, do ser dele. Ele não queria morrer. Uma hora ele fala assim, eu me sentia como toco de giz que estava em cima da mesa. Tem uma das partes do livro. Né? Quer dizer, ele era uma pessoa inerte. Não tinha vontade de nada. Né? Ele não era nem assim aquela pessoa que era depressiva, né? Que às vezes tem vontade de morrer. Não, ele não queria nem morrer, nem viver, sabe? Então isso é muito interessante. E os sonhos dele vão conduzindo a vida dele. E aí, quando ele encontra com índios peruanos, né? Cotacaxes, lá, né? E ele começa a ter uma visão diferenciada, né? É claro, né, que a viagem dele foi provocada por uma coisa muito inusitada, mas que o leitor vai descobrir. Né? Mas essa viagem é muito bacana, porque é um livro, sabe, que é um livro brasileiro, mineiro, e ao mesmo tempo ele tem toda uma cultura sul-americana, sabe? Então está tudo embutido no livro. Sim, muito bem. Daqui a pouco, Mauro, eu vou voltar a conversar com você, agora meio-dia e 35 minutos. Mauro Brandão, que conversou conosco aqui para falar sobre o livro Na Solidão do Outro, que vai ser lançado oficialmente nesta sexta-feira, a partir de sexta-feira, na Bienal do Livro de Minas Gerais, no Expo Minas, em Belo Horizonte. É só para dizer, Gustavo, que o livro vai ser lançado a Expo Minas do dia 15 a 24, né? Mas a sessão de autógrafos, né? Eu vou ter duas sessões de autógrafos, né? No dia 19, tá? Na terça-feira, será Clara Luz, o poeta, e no dia 20 será
na quarta-feira será Na Solidão do Ouro. Então eu tenho 2 dias no stand, né, o stand G15 na Liga de Autores Mineiros, onde eu vou estar também lá expondo e conversando com os leitores e interagindo nessa feira maravilhosa, ok? Muito bem, Mauro. Outro livro que vai ser lançado na Bienal do Livro, também de um caetense, o Samuel Carpe, o escritor, é o livro Tríade, o Mago, o Guerreiro e o Druida. Para poder falar um pouco sobre o lançamento deste livro, o Samuel também está aqui no estúdio da Rádio Josafá, vai conversar conosco, vai falar um pouco sobre o enredo, né, dessa história que está sendo lançada na Bienal do Livro. Igualmente é o Mauro Brandão que lança o seu livro Na Solidão do Outro. Portanto, o Samuel Carpe está aqui ao meu lado. Samuel, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Josafá para poder falar sobre o seu livro. Então já começo perguntando, Samuel, qual que é a história do livro, o que o Tríade, o Mago, o Guerreiro e o Druida apresenta aí para os leitores? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Josafá. É um prazer estar aqui, primeira vez. Bom, o livro ele se trata sobre influências da cultura celta, não é? Ele se passa na Inglaterra, que é o ambiente mesmo da magia antiga, dessa crença celta, e com influência da Wicca também, de rituais antigos, ligados muito à magia mesmo. Que a magia é o que não só a criança, mas todo mundo sonha com esse cenário, e é um cenário muito vasto. No enredo do livro, eu trabalho um pouco também com a questão de mundos mágicos da crença da mitologia céltica, Avalon e Albion, que são aqueles mundos escondidos nas brumas mágicas desse país e tudo, e trazendo um pouco também para o lado infantil também, que é um livro infanto-juvenil. Ele é um tema diferente dos outros 2 livros, e os personagens, eles viajam entre esses 2 mundos, fazendo uma ligação entre o fantástico e o real. Algumas características deles, até quem conhece um pouco de mim, dos meus irmãos, eu tirei algumas coisinhas dos 3 personagens centrais da minha família mesmo, de mim e dos meus 2 irmãos. Ah, o que eles apresentam, assim, para você se inspirar, né? Características mesmo, atitudes, algum convívio. Então muita coisa eu fui tirando do convívio da minha família mesmo, porque nos nossos livros a gente, como escritores, a gente também pega coisa nossa mesmo para passar para os leitores. Às vezes a gente pega alguma coisa que aconteceu com a gente e transporta também para o leitor e põe nos personagens. Quando você fala um mundo mágico aí, né? O que é esse mundo mágico, Samuel? É um mundo de criaturas que a gente só conhece em lendas, em contos, não uma coisa que a gente tem contato físico, uma coisa que a gente tem contato no imaginário. Na nossa cultura, a gente tem mula sem cabeça, saci, o curupira. O curupira é uma dessas entidades fantásticas, porque o cabelo vermelho dele não é de fogo. Ele vem baseado em crenças da Irlanda, que são pessoas ruivas. Então o que acontece? Quando tira uma cultura de um local e transporta para outro, essa cultura ela é transformada. Então, se adapta, então. Se adapta. O que é contado fora do nosso país, que o curupira tem o pé invertido, é porque ele veio de outro lugar. Então, quando ele chegou aqui, a adaptação dele foi essa, de inverter o pé. Aí, isso acontece na mitologia também, quando a gente transporta de um local para o outro. E nisso eu usei a Inglaterra, porque a grande parte de fadas, elfos, é muito falado lá. Então eu usei este cenário para trazer essa cultura diferente também para os nossos leitores. E ele narra uma aventura? Como é que é? É uma aventura. Esses 3 irmãos, eles descobrem... Que é o Mago, o Guerreiro e o Druida. O Mago, o Guerreiro e o Druida. Cada um tem as características, são personagens diferentes, com atitudes diferentes, ensinamentos diferentes, cada um tem o seu caminho, seu ensinamento e seu modo de lidar com as coisas. Então, o que acontece? Eles acham uma ligação entre o mundo real, que é o nosso, com esse mundo fantástico. E a relação que eles têm com esses seres fantásticos também. Sim, Samuel, esse é o seu terceiro livro, né? Terceiro livro. Os outros 2, o que você pode falar dos outros 2? Os outros 2, eles tratam de um tema mais obscuro, né? Um tema noturno, contos de suspense e terror. E eles, apesar de não terem sido voltados para o público infantil, porque eu fiquei com medo de alguma criança ficar com medo mesmo, porque o que eu exploro é o medo do escuro. Tirei até coisa de criança mesmo, quando a gente fica com medo, apagou a luz, a gente começa a imaginar o que tem aqui. Então isso eu tirei para colocar nos livros.
e muitas crianças com idade que eu imaginei que não leriam, leram, gostaram e entenderam também, apesar de ter alguns contos com a leitura um pouco mais difícil para eles, mas os dois livros, eles tratam de um tema de medo. Não é? Nosso pode ser um medo real, um medo sobrenatural e um medo psicológico. Pode ser aquela coisa que a gente cria na nossa própria mente, mas transporta isso para o nosso mundo, nossas ações. E você trabalha com esses medos e a partir daí é que escreve as histórias, então? Também. Os contos de terror, no caso dos dois primeiros livros, Os né? dois primeiros Os títulos dos livros, você pode falar aqui para os ouvintes? Posso sim. O primeiro foi o meu livro de estreia, ele foi o Contos para a Meia-Noite. São contos variados de estilos diferentes de escrita, vai desde o gótico com influência de Edgar Allan Poe, até o moderno com influências de Stephen King, Joe Hill e outros escritores que eu costumo ler. O Contos para a Meia-Noite 2 foi o segundo livro de lançamento, seguindo a sequência de contos de terror, que é uma escrita que eu tenho mais fluência, eu tenho uma facilidade maior para escrever, que são coisas que eu tenho muito contato mesmo e gosto. E o terceiro livro, Tríade, o Mago, o Guerreiro e o Druida, ele foi o meu primeiro livro escrito completo. Ele foi o meu segundo livro escrito, o primeiro que eu terminei e o terceiro que eu estou publicando. Ah, é? Qual que é a diferença aí? É porque eu comecei a escrever um projeto e eu parei ele para escrever o Tríade. E aí eu parei, assim que eu terminei o Tríade, eu fui escrevendo outros projetos e decidi qual publicar. E aí eu escolhi o Contos para a Meia-Noite, sua sequência Contos para a Meia-Noite 2, e agora trazendo o Tríade, porque ele quebra totalmente a temática. Então mostra todo tipo de escrita que eu posso trazer para o público. E a juventude, quando... Eu imagino que ainda não viu o livro, né, o Tríade, né? Que ele é voltado para o infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil. Como é que você espera, então, a receptividade das pessoas com essa nova história sua? Eu espero uma receptividade muito grande, porque o que acontece? Os dois livros anteriores que eu não pensei, apesar que a gente escreve, qualquer pessoa pode ler, mas eu não pensei um público-alvo mais jovem, porque alguns contos eram de escritas mais difíceis de entendimento e eram de assustar, né? Então, adultos, adolescentes gostam de sentir esse medo. Crianças, às vezes, têm um certo bloqueio. Como eles gostaram desses dois primeiros, e este agora é voltado para o infanto-juvenil, mesmo adultos podendo ler também à vontade, vão gostar, as crianças têm uma facilidade maior de assimilar a fantasia e o mágico. Então, quando eles verem esse cenário fantástico, coisa que a gente tira da nossa imaginação, ou de crenças mesmo, que a crença ela vem de acreditar ou não. A criança é mais suscetível a acreditar. Então eles vão criar dentro desse próprio cenário a sua realidade, porque eu conto a história de 3 irmãos, mas nada impede que o leitor se veja inserido nesse cenário. Então acho que a receptividade vai ser essa, fantasiarem junto com o livro. Sim, você disse nesse caso, seus irmãos também ajudaram na construção dos personagens do livro, né? E a sua relação com esse ambiente mais fantasioso, com essas histórias aí de elfos, de duendes, né? Como é que você chegou nesse lugar aí? Bom, ou nesses lugares, né? Duas influências muito fortes. A primeira, pegando pela temática do livro, foi o mago, meu irmão mais velho. Quem vê as características dele, conhecer ele, vai achar isso também. Meu irmão, ele é wiccaniano, ele estuda a antiga magia celta, né, que hoje é a magia moderna chamada de Wicca. Ele é um estudante dessa arte e me influenciou muito. Eu participei de alguns encontros com ele para ver como funciona, e ele sempre gostou muito desse tipo de leitura. E a segunda influência, que é a influência para qualquer um desse cenário, é o Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis. Então todo mundo que entra nesse cenário vai ter um pouco da influência dele também. Sim. Samuel, o evento de agora, né, a partir de sexta-feira e até o dia 24 de abril, vai reunir milhares de pessoas em Belo Horizonte para poder ver os livros, conhecer, né, os lançamentos, como o Mauro disse, uma grande vitrine. E para você, como é que você enxerga, né, a possibilidade de divulgar o seu trabalho num lugar com tanta gente presente, com a imprensa presente, né, com tanta gente interessada, né, na literatura?
Bom, é a segunda Bienal que eu participo, e eu participei em 2014, na de São Paulo e de Minas Gerais, e eu vejo sempre com grande positividade, porque a Bienal é o cenário onde acontece a ligação entre as editoras, os autores e o leitor. É a grande feira nacional, porque ela é internacional, mas é a maior feira que acontece no nosso país. Para o ouvinte entender, ô Samuel, uma Bienal, você, escritor, está com seu livro publicado, o que já não é fácil, né, publicar um livro, né? Já é difícil. Mas já que conseguiu, então, passar por esse processo de publicação e levá-lo, né, a um evento desse, que tipo de retorno uma Bienal traz para os escritores, né? Como que funciona esse processo de levar e fazer esse livro chegar até na prateleira de uma livraria? É o reconhecimento, porque na Bienal a gente vai encontrar todo tipo de leitor, todo tipo de pessoa, a gente conhece pessoas diferentes, muito agradáveis mesmo na Bienal, que estão num ambiente propício à leitura. Então o que a Bienal traz para o autor como você falou, a grande vitrine, ela já é a exposição desse autor. E a chance que tem de reconhecer esse autor, conhecê-lo, não só o seu trabalho, que posteriormente, quando ele faz um novo lançamento, esse leitor procura aquela pessoa, aquele estilo de literatura. Sim, sim. Estou conversando com Samuel Carpe, o autor do livro Tríade, o Mago, o Guerreiro e o Druida, que vai ser lançado logo mais nessa semana em Belo Horizonte, na feira literária, né, no Expo Minas. O Mauro Brandão também vai fazer o lançamento do seu livro. Quero até aproveitar, chamar novamente o Mauro para a gente poder concluir, né, esse nosso bate-papo de hoje especial. Ô Mauro, o que o Samuel falou, né, uma vitrine, né, que significa então essa exposição aí para os escritores. Eu quero que você só dê um recado aos leitores, né, estudantes, as pessoas que estão aí, que poderão ir, né, a esse evento. Enfim, o que você diria, Mauro, a essas pessoas? Só finalizando, Gustavo, eu vou estar lá no dia 20 e no dia 23 para o lançamento dos livros. 20, Mauro, então, dia 19, dia 20, o Samuel, dia 20, dia 23. Para finalizar, Mauro, então, qual o recado, então, para os leitores? Daqui a pouquinho ainda vou concluir com o Samuel. Pode falar, Mauro. Sim, eu acho o seguinte, outro dia eu tive até a felicidade de participar de um evento, lá no CRAS, aqui nos bairros em geral. Perto aqui da rádio, né? Perto da rádio, né? Com um público de aproximadamente 70 crianças. E foi, assim, fantástico. Por quê? Porque, primeiro que, é claro, né, que quando você vai falar para criança, você tem que voltar a ser criança, né? Nós todos fomos crianças, acho que é fácil a gente resgatar a criança que tem dentro de nós. E nessa coisa didática, eu falei primeiro sobre a palavra, quer dizer, o que diferencia o ser humano dos outros animais, né? É a linguagem, né? Claro, o cachorro tem a linguagem dele, o gato tem, mas nós temos uma linguagem que a gente começou a se expressar através da escrita, através de símbolos, né? De imagens e tudo mais, e aí vem a escrita, né? E aí nasce a literatura. A literatura é a arte da escrita, né? E eu acho que é muito importante, né, a leitura, porque você adquire conhecimentos, às vezes, até maior do que os próprios livros que vão tratar diretamente de um assunto, sabe? Por exemplo, Fernando Pessoa, eu até tive a oportunidade de falar isso na última coluna do jornal Opinião, né, do qual com muita honra, eu faço parte também, né? Desse jornal que já está chegando a meio século, né? Falando sobre isso. Fernando Pessoa, por exemplo, que é um poeta português, onde todo psicólogo e todo sociólogo devia ler. Que às vezes ele vai conseguir entender mais a psique humana e mais as relações das pessoas, né? Através da poesia. Né? Como você lê Machado de Assis, você lê Guimarães Rosa, e por exemplo, Murilo Rubião, só para citar, que é o homenageado da Bienal, Murilo Rubião, eu li o Pirotécnico Zacarias na 6ª série, né? E eu me apaixonei tanto com esse livro, né, que é uma literatura fantástica, né? E tanto que essa literatura fantástica influencia a mim, influencia o Samuel e tudo mais. E ele vai no profundo da psique humana
com muito mais propriedade, às vezes, do que um livro técnico. Não estou sem querer, claro, desmerecer o livro técnico, né? Mas, através da arte, você... É o que o Jesus fazia. Jesus falava através de parábolas, né? Parábolas e metáforas. Então, às vezes, o entendimento através da figura de linguagem, através dos recursos artísticos que a literatura traz, provoca uma profundidade do conhecimento sobre as coisas, sobre si mesmo. É uma das coisas mais difíceis da gente conhecer de próprio. Né? A gente faz uma imagem da gente mesmo, muitas vezes, que não é a imagem, não é aquela pessoa. Você pensa que é uma pessoa e é outra. Sim. Tem muita história para contar. Ô Mauro, a gente está estourando nosso tempo aqui. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco no estúdio para falar do lançamento do seu livro, Na Solidão do Outro. Muito obrigado. Tá. Gustavo Pinheiro, Edson Peixoto, ouvintes da Lazafá. Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, quero convidar a todos para participar da Bienal, vai valer a pena, tem muita gente bacana lá, tem lá o Mário Prata, que é autor de várias novelas, inclusive tem a Paula Pimenta, tem o Chico Sá, o Padre Fábio de Melo, né? Então vão ter grandes eventos, né? E eu vou estar lá, né? Eu vou estar lá todos os dias, né? No stand G15, da Liga de Autores Mineiros, mas com as sessões de autógrafo, dia 19, Clara Luz, o Poeta, dia 20, Na Solidão do Outro. Ok, obrigado, Mauro, pela participação. O também escritor Samuel Carpe, muito obrigado pela visita aqui à rádio. Tá? Eu quero agradecer a sua participação. Uma boa tarde para você, Samuel. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes. Foi um prazer estar aqui. Um delírio estar aqui na rádio. Muito bacana essa entrevista. Espero que todos vão à Bienal. Ok, 12h e 52 minutos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência, por escutar aqui nosso programa especial de hoje e até uma próxima.